Olá, minha gente, boa noite. Então, hoje estamos aqui para falar alguns pormenores de como é uma pessoa que é médium. Então é assim, eu descobri que sou médium, tenho uma mediunidade já há muitos anos. Então comecei a sentir-me diferente desde que sou novita. Começávamos a falar sobre pessoas que já faleceram. Então esse tema sempre não sei porquê, é que começavam a falar e eu cada vez queria saber mais. Como é que era, como é que não era, se realmente existia alguma coisa depois da gente morrer. Eu era novita e sempre gostava de perguntar e saber como é que era, como não era. Então decidia ir, sempre que havia funerais, gostava de ir ver, não sei, aquilo emocionava-me, ficava muito triste, mas ao mesmo tempo gostava de saber cada vez mais também como é que era ver as pessoas ali no caixão, assim, não sei, aquilo era para uma miúda que ainda andava na escola, até que conseguia fugir na hora do recreio só para ir ver as pessoas que tinham morrido, como é que ela estava no caixão, o que é que aquilo me fazia sentir assim uma espécie de tristeza, e eu ficava triste, não é, eu ia ver por curiosidade, mas ao mesmo tempo eu tinha pena das pessoas e depois dizia cá para mim, mas porquê é que as pessoas têm que morrer e nunca mais nos vamos ver, e achava assim uma coisa assim triste, uma pessoa não, depois de falecer, não se poder falar, não se poder ver, cada um deixava de existir, e aquilo também não era uma coisa que não me agradava muito. Então, sempre que morria alguém, eu ficava com curiosidade de saber o que é que acontecia, o que é que não acontecia. Andava sempre por funerais, cemitério nunca me veio medo nenhum, sempre ia ao cemitério sem problema, visitava campas umas atrás das outras, as pessoas não achavam aquilo normal, eu andava sempre nos cemitérios. Porque é que eu ia para os cemitérios? A verdade é que todas as vezes que havia um funeral, eu, se pudesse ir, eu ia. E depois andava, além de frequentar o cemitério e ver o que se estava ali a passar, eu ia também ver as outras campas, pronto, as pessoas que já tinham falecido, e principalmente aquelas pessoas jovens que eu ficava comovida, o porquê que as pessoas morriam tão cedo. Tudo isso me fazia assim uma curiosidade. Eu era muito curiosa, gostava de saber o porquê que acontecia assim. Eu andei na catequese, sou católica, pronto, mas nada, simplesmente nunca me disseram nada, o porquê disto, o porquê daquilo. Diziam que quando Deus os quisesse, quando viesse o juízo final, que nós voltaríamos todos, não sei o quê. Mas não sei, nunca acreditei muito nessa história. Então que as pessoas, eu fui crescendo, cada vez me preocupava mais o que é que iria acontecer depois da morte, e aquilo começava-me a preocupar, porque tinha pessoas da minha família que estavam a envelhecer, principalmente a minha avó, que era uma pessoa com quem eu gostava muito, falava muito sobre até esses assuntos, ela explicava-me muita coisa, mas só aquele pensamento de saber que um dia mais tarde ela também iria falecer, assim como meus pais, todos nós, não vamos cá, ninguém fica cá, mas eu comecei a achar que normalmente poderia haver mais qualquer coisa, que a não ser um fim, acabou e pronto, e vai-se para baixo da terra e acabou. Isso, não sei, mas eu acho que isso que não me cabia na cabeça. Havia mais qualquer coisa. Então começaram a falecer pessoas muito queridas, pessoas amigas e pessoas que me tocaram, e eu comecei a ter muitos sonhos, aquilo eram sonhos muito estranhos,
que eu sentia que as pessoas falavam comigo, puxavam-me pelos braços e levavam-me não sei para onde. Eu sentia que ia por ali fora com elas, pela atmosfera, às vezes para outros sítios que nem sequer conhecia, mas que eram sítios muito bonitos, assim como, por exemplo, tipo campos e rios e pessoas andavam por ali, por lá, andavam sempre a passear ali, depois iam para ali, depois iam para lá, com montes de crianças. Eu via aquilo tudo, depois sentia-se assim uma paz, uma coisa assim mesmo inexplicável. Não conseguiria entender porque é que a gente sentia tanta paz ali naquele sítio. E depois, quando entretanto a minha avó faleceu, que foi muito difícil, foi mesmo muito difícil a morte dela, que para mim era como uma mãe. Então eu chorava bastante, e eu gostava sempre dizia porque é que se realmente há alguma coisa lá em cima, porque é que a minha avó não me vem então falar e me dizer o que é que há, se não há, porque é que ela não me fala? Então cada vez eu chorava mais, chorava, sentia a falta dela, aquele vazio no meu coração, aquilo enervava-me, ficava cada vez mais difícil de aceitar. Foi assim muito complicado. Entretanto, como eu tinha aquelas visões de noite, sempre que eu adormecia, eu parece que a mal acabava de adormecer, desaparecia da cama e voava por lá fora e ia para ali, por acolá, andava sempre por ali, não, o corpo ficava na cama, mas eu quando acordava de manhã, mais ainda cansada do que propriamente quando me deitava, parecia que andava toda a noite por ali, por acolá, com uns e com outros, e com pessoas que nem conhecia tampouco, outros sim conhecia. Mas levavam-me para sítios muito bonitos. Não eram todos iguais, sim, aquilo deve haver várias colónias, como eles agora dizem, espirituais. A verdade é que não era sempre a mesma, porque não eram iguais. Quando foi da minha avó, foi para essa, onde havia então assim muita natureza, muitas árvores, muitas flores, muitas crianças, muitas pessoas de idade também e meia idade muito vestidos de branco. Então eles andavam por ali pelo caminho, por trás para a frente, seguiam ali, seguiam acolá, passavam uma ponte para o outro lado, as crianças a brincar uns com os outros, com animais. Aquilo era uma coisa tão impressionante que às vezes eu dizia, será que realmente isto é o paraíso? Só pode ser. A minha avó falou comigo nessa altura e disse, olha minha filha, eu sei que tu choras muito, eu sei que tu não aceitas de maneira nenhuma que eu faleci, pronto, mas eu não faleci, vês que eu não morri, eu estou aqui neste sítio muito lindo, que é uma coisa mesmo incrível. A gente sente uma paz, sente um amor entre as pessoas. As crianças brincam com os animais, aqui não há pessoas a fazer mal a ninguém, somos todos irmãos, a gente dá-se todos muito bem, cada um tem a sua missão, pronto, isso não podemos parar, temos que sempre seguir em frente. Precisamos também que os nossos irmãos que estão ainda na terra também orem por nós, que peçam orações por nós, para a gente seguir, mas nada acaba, tudo continua e eu continuo. Eu estou aqui agora, mas depois ainda posso ir para outros sítios que ainda estão a precisar de mim, e isto é sempre evolução, nós temos que evoluir. Por isso tu não choras, deixa de chorar, porque nós estamos muito bem aqui. Isto é o nosso mundo espiritual, já não precisamos do corpo de carne para agora vivemos só em espírito, mas nós estamos cá para ajudar as pessoas que precisam, e a nossa missão é sempre ajudar, nunca devemos parar. Por isso segue, enquanto lá estiveres, pede à tua mãe, aos teus pais, aos teus irmãos que orem, não chorem, porque isso não adianta nada chorar, aliás só complica mais. E cada um tem que seguir a sua vida. Neste caso eu sigo a minha espiritual e vós seguis a vossa terrestre, mas nós estamos sempre ao lado uns dos outros. Sempre que vocês precisarem, eu também estou aqui.
Por isso, eu sei que é difícil, as pessoas sentem muitas saudades, até aí é uma coisa incontrolável. A saudade, ainda não conseguimos curar essa dor, que é uma dor forte, mas saber que realmente só morre o corpo e a alma que segue a vida continua, é muito bom. É muito bom a gente saber que realmente o que a gente faz é só mudar a veste. Mais tarde a gente volta novamente com outra vestimenta, com outras perspectivas de futuro, de vidas, sempre com novas missões. Por isso, tu tens esse dom de viver a vida espiritual com aqueles que já foram, tens um dom muito bom, trabalha esse dom e ajuda as pessoas que precisam. Por isso, continua assim, que daqui para a frente cada vez vais ter mais visualizações, cada vez vais ter mais incorporações, vais desenvolver cada vez mais a tua espiritualidade, mas tu nasceste para isso. A tua vida vai ser assim. Tens que aceitar. Se aceitares, tudo vai correr bem. Se não aceitares, as coisas não correm tão bem. Espero que sigas isto que a tua avó te está a dizer. Sempre que eu puder, eu comunico contigo. Por isso, estou cá para te ajudar. E é assim, continua a fazer a tua missão, que não é tudo mar de rosas. Vamos ter muitas caídas, mas ao mesmo tempo cais, ao mesmo tempo te levantas. E sempre vais aprender cada vez mais. E vais ser assim durante a tua vida toda. Não há como curar isso. Isso não é uma doença e por isso não há cura. Há que aceitar e seguir em frente. E é assim, meus amigos. Eu tenho muito para falar. Isto foi só o começo. A minha mediunidade ainda, nesta altura, só estava a começar. Ainda estava muito fraquinha. Mas eu já fazia muitas comunicações sem saber o que era. Por isso, eu vou continuar a falar sobre o que é ser médium, o que é ter mediunidade. Os antigos até chamavam que isto era pessoas com morada aberta. Pronto, antigamente era assim que se dizia. Eu tenho pessoas de família também que já tiveram isto, também já faleceram, que deixam a genética, não sei se será genética ou não, mas deixam para depois outras pessoas seguirem. Eles vão dando, deixam ficar para os próximos. Então um dia eu também deixarei ficar a minha mediunidade para outras pessoas seguirem. Não sei se isto segue de famílias em famílias. Sei que meus pais, a minha mãe, principalmente a minha mãe, dizia que havia já pessoas de família dela que eram assim, que se comunicavam com as pessoas que já tinham falecido e que deixavam mensagens e coisas que poderiam, na maneira delas ver, iriam acontecer e propunham às pessoas para terem cuidado, não fazerem assim, não fazerem assado, e pronto, e elas continuam. Eram assim que funcionava antigamente. Fulana tem morada aberta, fala com as pessoas que já faleceram. Hoje a vida está um bocado mais evoluído, então nós já chamamos a isso mediunidade, não pessoas com um cofre aberto, morada aberta. Pronto, isto é simplesmente pessoas que trazem uma capacidade de comunicação com as pessoas que já faleceram, simplesmente. E é assim. Por hoje é só. Eu vou fazer outros vídeos e vos explicar a minha vida a partir do momento em que eu descobri que era médium, que não foi nada fácil. Ainda não é. Beijinhos e até uma próxima.